Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, que é um veículo de comunicação da Igreja Cristã Maranata. Hoje nós teremos um tema interessante especialmente para os pequenos e médios negócios e até para micros negócios, que é a inovação para estes negócios. Quando nós falamos em inovação, a primeira coisa que certamente vem à mente de qualquer um de nós é tecnologia. E nós precisamos lembrar que tecnologia é apenas um meio para você inovar o seu negócio. E há muitas tecnologias hoje que são aplicadas, algumas essenciais até para o funcionamento do negócio, mas outras são opções que são acrescentadas para melhorar o negócio, para aperfeiçoar o seu negócio, para alcançar novos clientes, para melhorar a produtividade. E nós vamos continuar aqui uma conversa hoje com Melquisedeque Macedo, que é um especialista nessa área de tecnologia, e estamos aproveitando o Melquisedeque aqui, numa sequência aqui de programas, né, para que ele possa nos ajudar a entender melhor essa aplicação dentro de pequenos e médios negócios. Melqui, seja muito bem-vindo, né? Nós chamamos Melquisedeque de Melqui, né? É um especialista em inovação, passou por grandes companhias, muitas especialidades, tanto na academia, né, nas universidades, como também na vida prática, mentorando várias empresas, né, e também como consultor e conselheiro também em conselho de administração de empresas. Melqui, o que é inovação para um pequeno negócio? O que significa isso para ele e como se aplica isso na prática dentro do negócio dele? Quais os efeitos que ele pode ter de benefício, por exemplo, para o negócio dele inovando? Muito bom. Agradeço mais uma vez a oportunidade e é muito bom reforçar o que você falou. Quando falamos de inovação, a pessoa já pensa logo em tecnologia. Ah, então eu tenho que ser um negócio tecnológico? Não, inovação está muito mais ligada a um conceito, a uma cultura, a um pensamento inovador. Se eu pudesse definir inovação, Aníbal, eu diria que é você fazer algo de uma forma diferente, mais criativa, talvez mais eficiente, que custe menos. Talvez que tudo isso você pode pensar a respeito do seu negócio. E a partir disso você gerar novas ideias, testar essas ideias e aprender com aquilo e gerar uma forma inovadora. Então, inovação hoje virou um diferencial competitivo. Quando falamos esse tema para pequenos e médios negócios, nós não estamos falando, Aníbal, como uma opção. Sendo bem transparente nesse programa, nós estamos falando como uma questão de sobrevivência de pequenos negócios. Porque padarias, nós temos centenas, e às vezes no mesmo bairro ou mesma cidade. Supermercados, nós temos dezenas. Então, a grande pergunta que eu faço é, qual é o seu grande diferencial do seu concorrente? E aí entra a inovação como um dos fatores cruciais dos dias de hoje para que você gere esse diferencial e você possa ter um sucesso relevante naquele segmento que você trabalha. Ótimo. Melqui, eu imagino que tem uma quebra de paradigma aí quando você fala em colocar tecnologia ou inovação dentro de um negócio. E você falando aí, eu me lembrei de um fato real. Aconteceu há aproximadamente uns 10 anos atrás. Eu vi uma empresa contratar um senhor que era um excelente vendedor e contratou para a área de vendas aquela empresa contratou para a área de vendas. E quando ele foi começar o primeiro dia dele, né, a empresa não deu um treinamento antes, mas no primeiro dia dele, disse, aqui é a sua mesa, esse aqui é o seu computador. Ele falou, eu não trabalho com computador. Aí a pessoa disse, como assim? Tudo nosso aqui é no computador. Está tudo no sistema. E ele disse, mas eu não sei ligar um computador. Ele falou, não, está aí o seu notebook. A empresa interessou por aquele vendedor, pela capacidade que ele tinha de vendas, colocou ele num curso. Ele ficou 1 ou 2 semanas fazendo um curso de Word, Excel e tal.
para voltar à atividade e ele não conseguiu se adaptar. Ele falou, eu vou continuar vendendo somente usando o telefone e as minhas anotações na mão, e foi para outra empresa. Assim, eu acredito que, eu estou falando de 10 anos atrás, a tecnologia já foi incorporada, né, ao dia a dia das pessoas, ao uso, à necessidade de passar um Pix, de pegar como nós falamos no programa anterior, usar o Uber, não é? Então, assim, eu acredito que hoje essa dificuldade, essa barreira para inovar no sentido de mudar a mentalidade deve ter diminuído um pouco. E como que isso se dá dentro da empresa, Melqui, essa mudança de mentalidade? Muito bom, isso é muito importante, Aníbal. Nós precisamos nos atualizar, né? E eu acho que cabe aqui um ponto interessante. A tecnologia ela se tornou democrática. Falamos isso, de alguma forma, no último programa. Ela está mais barata, ela está mais pronta, às vezes envelopada, pronta para você assinar algo e você ter acesso àquilo. Então, não há por que não testarmos novos conceitos tecnológicos no nosso negócio. Mas falando de mentalidade, acho que eu gostaria de usar um termo aqui muito importante para nós, que se chama ambidestria organizacional. É um termo estranho, diferente, mas basicamente o que é isso? Ambidestro está ligado a uma pessoa, às vezes, que tem capacidade com as duas mãos, né? Ou com os dois pés. Exatamente. Também, né? Então, dentro dos negócios, é muito importante que você faça e seja assim também. O que seria, se eu pudesse trazer de forma prática aqui? Talvez a minha mão esquerda, ela está trabalhando no negócio de hoje. Eu estou aqui com a minha padaria, a minha oficina mecânica. Eu tenho que resolver aqui o problema destes carros. A operação de hoje é o contábil hoje, é o financeiro, é o RH. Eu estou pensando aqui. Não para. Não para. Você também não pode parar, porque aquilo ali é o fator de sobrevivência do seu negócio. Contudo, é muito importante que a minha mão direita esteja trabalhando em novas ideias. Como que eu posso pensar agora no longo prazo do meu negócio? Deixa eu abrir os olhos aqui e ver o que está ocorrendo no mercado. Que tipo de tecnologia pode trazer uma ferramenta nova aqui para a minha oficina? Será que para o meu setor financeiro existe algum software, existe algum programinha na internet que eu consiga assinar e ele consiga fazer mais rápido do que a minha funcionária faz, às vezes gastando 3 horas por dia numa planilha? Ou seja, você está sendo ambidestro. Você pensa no hoje, mas você pensa também no amanhã. As grandes empresas, Aníbal, quase todas elas trabalham dessa forma. Você tem uma força de trabalho pensando no operacional hoje, mas você tem uma força de trabalho só pensando nos novos negócios, nas novas receitas, nas novas oportunidades. Se nós pudéssemos fazer até um modelo mental em porcentagem, seria muito bom, e essa é uma boa prática até da literatura, que você gaste pelo menos 70% da sua força do dia, do trabalho, pensando no operacional de hoje. É importante que você gaste pelo menos 20%, os outros 20%, pensando em como você pode incrementar pequenas coisas, a gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouco, pequenas inovações, pequenas mudanças, para que eu melhore o atual e chegue a novas fontes de receita. E é importante que você separe 10% do seu tempo, até do seu financeiro ali, para testar coisas um pouco maiores, mais diferentes, que a gente chama de inovação radical. Então, é o que nós chamamos de 70, 20, 10. É uma forma interessante de se mentalizar a sua forma de organizar a sua estratégia sobre o seu negócio. Interessante. Melqui, quando você fala da tecnologia, a inovação, esse tempo dedicado, né, nessa ambidestria que é interessante, o pessoal do iFood, inclusive, fala muito dessa ambidestria dentro do iFood, né, de manter o negócio, mas estar procurando inovação. Isso até, assim, perdurar o negócio, fazer o negócio passar pelo tempo, entrar na década seguinte. Exatamente. Isso certamente é necessário para que isso aconteça. É o jogo de perpetuidade. Se você, por exemplo, não incluiu o Pix no seu negócio, e é uma tecnologia, você acaba perdendo um cliente. Totalmente. Não é? Então, isso é necessidade até. Agora, onde é que ele acha isso? Muito bom.
Muito Onde é bom. que está? A gente sabe que tá, ele procura ali na internet, ele acha uma tecnologia e tal. Criar tecnologia ou comprar tecnologia? Muito Depende do bom. tamanho do negócio, do bolso dele para investir. Como falamos, hoje está muito democrático, né? O conhecimento, especialmente, está espairado aí. Hoje, se você abrir o YouTube e você coloca ali inovação para pequenos negócios, você vai ter uma série de dicas, você vai ter casos práticos. Nós temos todo um ecossistema de inovação que está pronto para nos ajudar. E aqui eu queria reforçar um papel, especialmente aqui no Brasil, de uma agência, que é o Sebrae, que é uma instituição pública que apoia pequenos negócios. Vários, certamente, dos nossos telespectadores já tiveram alguma interação com o Sebrae, mas o Sebrae tem vivido uma experiência muito grande com a inovação e tecnologia para pequenos negócios. Então, é importante você buscar um consultor no Sebrae, uma nova formato. Hoje nós temos eventos, Aníbal, de inovação gratuitos em quase todos os nossos estados. Se você abrir o calendário de eventos do seu estado, coloque ali empreendedorismo, inovação, você vai ver grandes eventos onde você vai pegando ideias. E é muito interessante isso, porque, como falamos, a inovação começa pela mente. E é muito bom você oxigenar a sua mente com ideias inovadoras, vendo novas tecnologias, e nisso na sua mente vai fazendo sinapses, as coisas vão se juntando e você vai tendo ideias melhores a respeito do seu negócio. Então, hoje existem muitos caminhos, cursos, capacitações, muitas delas gratuitas, para que nós possamos gerar esse pensamento inovador e começar então a aplicar inovação. Acho que cabe aqui, Aníbal, falar disso. Quando falamos de inovação, a pessoa pode estar pensando, às vezes, eu vou ter que mudar o meu negócio. Não. Quando A falamos de melhorar o inovação, negócio, né? exatamente, e é uma melhoria contínua e às vezes pequena. Nós falamos até da inovação incremental. O que é isso? Eu incremento um pouquinho de inovação. Às vezes a pessoa acha que vai ter que mudar todo o seu negócio. Não, talvez se você mudasse o formato da fila do caixa, isso já poderia gerar vendas, e nós vemos isso em muitos negócios, né? Se você quiser até falar um pouquinho disso, no varejo, se você só encaminhar a pessoa no corredor certo, talvez colocar à disposição dos produtos em determinada forma, Já é uma mais na altura inovação. dos olhos e não ao fim, você está inovando, né? A forma. Se eu vendo pão, eu compro e vendo. E se eu criasse uma assinatura de pão? Se você, por R$ 60 por mês, você tem direito a X pães por dia, só você vir buscar, você já ganha uma renda fixa, é contínua, você fideliza. Eu trago um exemplo aqui de uma açaiteria, um lugar que vendia açaí, e ele começou a observar que as pessoas gostavam muito de voltar ali. Não era uma venda única, ou seja, é o que nós chamamos do cliente fiel, né? Mas ele via que um grande grupo não voltava. E ele percebeu, como é que eu posso fazer esse grupo permanecer? E aí ele contratou uma inovação, um software, de colocar um tablet na mesa, e essa empresa ela faz a captura de dados ali, ó, coloca o seu nome aqui e seu e-mail, para você ter acesso ao Wi-Fi aqui do Açaí. Ele viu que se a pessoa quisesse acessar o Wi-Fi, havia muita pergunta, procura a respeito daquilo, e ele então concedeu, em troca você dava os seus dados. E com aqueles dados ele começava a te mandar alguns informes. Olha, terça-feira vai ter uma promoção aqui. Compra um açaí e ganha determinada coisa. Vai ter um mês de desconto. Ele viu o faturamento dele aumentar drasticamente, positivamente, só porque ele começou a fidelizar por meio dessa tecnologia, que ele não desenvolveu, que ele não teve que gastar muito dinheiro, mas que ele comprou ou ele adquiriu do mercado pagando uma assinatura de Contratou aquele serviço. R$ 90. Exatamente. Então, veja que inovar não está caro, porque nós temos muitas tecnologias pensando no pequeno empreendedor. Basta agora eu ter esse fomento da inovação em mim. Como é que ele faz para ter vamos dizer assim, um pensamento inovador? Ele precisa mudar, até porque o concorrente está fazendo isso, Interessante. né? Se é um vizinho dessa loja de açaí aí, o vizinho dele talvez não está fazendo o que ele fez. Como é que ele muda esse pensamento inovador? Ótimo. Eu E não fica começaria... como aquele que eu citei, que ele não conseguia sair do papel, a caneta e o telefone, né? eu acho que o primeiro ponto, talvez aqui seria o conselho mais importante desse programa aqui, é você observar o seu consumidor. Hoje nós olhamos modelos de negócio onde a pessoa está focada no seu negócio. Como é que eu faço para ele não parar?
mas esquece que tem alguém consumindo os seus produtos ou seus serviços todos os dias. Eu sugeriria, Aníbal, que a pessoa conversasse mais com os clientes, começassem a pegar dicas de como aquele cliente tem visto o seu negócio, porque hoje você sabe, o perfil de consumo mudou muito. O consumidor está mais exigente, ele é mais tecnológico. Então, muitas das vezes, você vai descobrir problemas ou sugestões quando você analisar melhor o seu cliente, que podem mudar profundamente o seu negócio e que podem alterar. Porque, veja, você está criando uma oferta. O cliente é onde tem a demanda. Então é muito melhor que eu tenha uma oferta que case perfeitamente com a demanda. Nós vemos muitos negócios que morrem porque não inovam, porque não conseguem suprir mais uma necessidade de um cliente. Então nós vemos, mas tudo é padaria. Mas às vezes é uma padaria que ouviu e entendeu a forma melhor de posicionar os bancos, né, ali de sentar, que conseguiu ofertar uma disposição mais bonita dos seus produtos, porque o cliente ele está comendo com os olhos, né? Ele consegue ter um ambiente... Lançar um produto novo, uma marca própria às vezes, né? Que é uma coisa, em algum momento pode ser dita aqui um pouco mais, que vai ser mais barato e talvez a mesma qualidade. Então, a observação do cliente é muito importante para gerar isso, porque você vai gerar aí, vai ver problemas, e toda inovação, ela nasce de um problema, ou a maioria delas, onde eu tento resolvê-las. Então, eu deixaria essa como uma dica principal. Ótimo. Como é que ele... nós já falamos bastante aqui, né? Você já falou bastante a respeito dessa aplicação prática da inovação, mas ele... o que ele precisa fazer dentro do negócio dele? Onde ele vai inovar? Em processos, Ótimo. nas pessoas, treinar funcionários, por exemplo, mudar essa mentalidade não só do empreendedor, mas também da equipe dele. Como é que ele trabalha isso dentro do negócio dele para mudar um conceito, criar uma cultura, vamos dizer, inovadora dentro ainda de que seja um pequeno negócio, como nós estamos aqui direcionando a nossa conversa? Muito bom. Cabe reforçar isso que você comentou. Inovação não é só em produto. Então, Okay. Cabe aqui desmistificar isso. A pessoa, então eu tenho que pensar em novos produtos, mudar o meu produto. Não. Existem inovações em todas as fases e setores da minha empresa. Eu posso inovar, como você falou, no marketing. Então, enquanto os meus concorrentes estão dispondo o produto de uma forma, eu posso pensar de uma forma mais inovadora, mais diferente ou mais eficaz. Eu posso inovar na forma. Então, por que eu não agrego dentro desse produto também um serviço, como nós falamos? Então, por exemplo, coisa simples, uma oficina. Eu conserto o seu carro. Mas e se eu pagasse para você uma assinatura para todos os meses, você só vir aqui e eu observasse o seu motor? Uma revisão mais simples, né? Não uma revisão como já existe, mas você me paga um valor menorzinho e você sempre vai ter o seu carro revisado por mim. Eu vou sempre dar uma olhada mais básica. Você agregou aí uma inovação de serviço àquilo que você está fazendo, a um produto que você vende naquela loja, eventualmente. Então, existem várias formas. Existe a inovação em processos. Então, como você falou, eu faço o pão, eu disponho o pão e depois eu vendo o pão. Mas e se você tivesse por encomenda o pão congelado já? Né? Então, às vezes você gosta tanto do seu pão, às vezes você não precisa assá-lo para depois dispor e depois vender. Talvez você já pode vender ele cru, mas já feito, e a pessoa assa em casa. São pequenas formas no processo, mas que podem gerar, e aí falando do interno, no administrativo, da mesma forma. Se eu analiso uma coisa que me toma muito tempo, e que é muito manual, saiba de uma coisa, e aqui uma dica: você certamente está perdendo uma oportunidade de inovar. Acho que essas são duas coisinhas que qualquer empreendedor pode olhar dentro do seu negócio. Existe algo que está me tomando muito tempo? Existe alguma coisa que é muito repetitiva? São dois indícios de algo que pode ser inovado dentro do ambiente administrativo, interno, e certamente, se você buscar um pouquinho, pensar um pouquinho a respeito daquilo, você vai ver que já existe uma série de recursos à nossa disposição, de forma até muito barata, que podem te ajudar nisso. Então, a inovação não é só para produtos, ela está em todos os setores e segmentos dentro de uma empresa, que você pode, de alguma forma, mudar algo, dispor de uma forma diferente,
que você vai alcançar um resultado diferente. Interessante. Eu queria me direcionar aqui para você que está acompanhando o programa. O Melquisedeque aqui está dando várias dicas muito interessantes, mas ele citou na conversa dele sobre Sebrae, falou de marketing, e lembrando a você, nós já tivemos, por exemplo, aqui um programa anterior que você pode rever no canal do YouTube, por exemplo, que nós trouxemos aqui o superintendente do Sebrae do Espírito Santo, onde ele deu várias informações daquilo que o Sebrae pode fazer. Também tivemos programas sobre marketing nos negócios. Isso tudo você pode rever, são conteúdos que vão ficando, que ajudam também, de uma certa forma, a você inovar no seu negócio ou aquele que quer criar um novo negócio. Mas vamos continuar aqui, Mel, que a conversa está muito boa, não é? E acho que dá para cada um que está ouvindo, analisando na aplicação do seu negócio. Ora você fala de padaria, ora você fala de oficina mecânica, ora você fala, e deve ter muita gente que tem negócios em vários segmentos, às vezes até negócio na área do agro, né? E por aí vai, que pode estar nos acompanhando. E a inovação se aplica a tudo. Por exemplo, nós tivemos aqui, recebemos um dia o Valdir Simar, que tem uma empresa de drones, que é uma inovação tecnológica aí para a agricultura, né, com pulverização e várias outras funcionalidades ali. Mas assim, quais são os erros que se mais comete, ou que os cuidados que ele precisa ter quando ele vai inovar? Assim, erro, por exemplo, o investimento inadequado, ele não testou antes a tecnologia e trouxe um prejuízo no faturamento, alguma coisa assim, né? Às vezes trocou o sistema do negócio dele e no dia seguinte não funcionou nada e os clientes não foram atendidos. E outros erros que você pode pontuar e cuidados que ele tem que ter nesse momento de tecnologia. Muito bom. Tecnologia e inovação. Claro, né? Sem dúvida. Eu acho que o principal, você citou aqui muito bem, dentro do ambiente inovador, quando nós falamos de inovação, é importante deixar claro que toda inovação gera um certo risco, porque você está mudando algo, né? Então, acho que o ponto principal um conselho: não tenha medo de tomar novos riscos. É importante que você seja mais tolerante a falhas pequenas, programadas e rápidas. Porque nós vemos que negócios tradicionais, muitas vezes, não têm tolerância a erro. Eu preciso acertar, eu preciso manter o que sempre foi o meu mercado e pronto. Agora, o inovador, ele tem uma tolerância maior ao erro. Então, é importante que você esteja aberto a isso. Agora, o segundo ponto é esse ambiente, essa cultura de teste, Aníbal, que a gente até chama de piloto, né? Faça uma coisa num ambiente um pouco menor e mais controlado. Hoje nós vemos inovações, como você disse, é um novo sistema gerencial, é uma nova forma, é um novo serviço. Não pegue e faça de uma vez completa no seu negócio. Faça um teste, faça uma experimentação antes. Muitos negócios adquirem inovação ou tecnologia e às vezes já quer implementar aquilo sem testar, sem entender se o público gostou, algo que é empurrado, né? Mais uma vez, foque em observar o problema, mas também teste isso de uma forma pequena. Deu certo, entendi, aprendi, agora eu começo a implantar no meu negócio de uma forma mais completa. Então, uma espécie de um piloto aí. Exatamente, um piloto. Se eu tenho todo o meu supermercado, eu tenho uma nova tecnologia. Por exemplo, está aí um exemplo prático, eu mentorei uma determinada startup que ela era focada, hoje os supermercados elas têm suas câmeras, né? Naturalmente, ela criou uma solução onde ela, por meio da câmera que você já tem, ela consegue fazer uma análise com inteligência artificial de calor, onde as pessoas mais estão dentro do seu supermercado, onde elas mais transitam, que tipo de setores ou que seções ali as pessoas mais consomem. E uma vez que isso acontece, ele traz essa informação para ajudar na disposição de produtos, para entender onde fazer mais promoções. Então, eu tenho um supermercado, quer dizer que então eu vou pegar e vou implementar e pronto? Não, eu posso fazer um teste com essa startup, eu vou fazer uma parceria pequena, vamos fazer um teste de uma semana aqui,
para eu ver um resultado, para ver se identifica de fato uma informação. Olha, interessante, de fato, eu não sabia, gerava isso. É aqui que eu tinha que mexer? Não, então agora eu posso contratar essa solução e eu quero usar isso para fazer parte da minha análise de negócio ou do desenvolvimento do negócio. Então, é muito importante essa cultura de teste e aprendizado. Melqui, tem muitos dados. Quando você falou disso aí, assim, há muitos anos já se tem muita informação a respeito de, apesar de não ter tecnologia, mas, por exemplo, disposição de produto em supermercado, sempre foi feito o seguinte, né? Alguém que usa essas técnicas, né? Ele coloca o produto que a pessoa muito interessa na parte de baixo e o produto que ele quer vender, que a pessoa procura pouco, à altura dos olhos. Sempre do lado direito do fluxo do cliente. Do lado esquerdo ele olha menos. Então você coloca o produto interessante que ele procura do lado esquerdo ou embaixo. E o produto do lado direito, na altura dos olhos, o produto que você quer vender, que você quer oferecer para ele. Só que o que você está falando da aplicação dessa tecnologia, você não tem agora vamos dizer assim, uma intuição de para onde ele vai. Você tem realmente dados. Exatamente. E quando nós falamos de dados, tem dados coletados pelo negócio e tem dados do mercado, né? Dados adquiridos através de, por exemplo, no setor farmacêutico, do IQVIA, Close-Up, do setor de supermercados, da Nielsen, né, e tantos outros. Então traz esses dados para ele analisar. Isso é importante, ele naturalmente que ele não pode desprezar isso, mas qual o conselho que você dá para um pequeno negócio? Ele pode pensar, se eu vou gastar muito tempo analisando isso, como é que ele trata esses dados? Tem tecnologia que pega esses dados e traz para ele um resumo disso? Muito bom. Assim, hoje se tornou fundamental e decisivo, Aníbal, você tomar decisões baseadas em informações reais em dados, né? Como falamos em um outro programa, há um jargão nesse tempo, né? Que os dados são o novo petróleo. Ou seja, veja o valor disso. Por quê? Antigamente é o que você falou, eu tomava decisões baseadas em intuições. Eu acho que o meu cliente gosta disso. Eu entendo que vai ser desta forma o futuro. Hoje em dia não é mais necessário. Como você disse, existem empresas especializadas em analisar consumidores daquele setor, em analisar comportamento do consumo, a forma de onde o mercado, tendências. Então hoje, você adquirir estes dados, ou até mesmo no seu próprio ambiente, trazer, habilitar tecnologias para ajudar a te gerar mais dados, aquilo vai te ajudar a tomar decisões mais assertivas. E hoje decisão é dinheiro, a gente sabe disso. Qualquer decisão impacta financeiramente. Sim. E se você toma uma decisão mais assertiva, você pode ter mais sucesso. Você falou aí do agro, por exemplo, da agronomia, é um setor que radicalmente mudou com a tecnologia, porque a tecnologia trouxe precisão para o agronegócio. É o que nós chamamos de tecnologia de precisão, né? Então, antes, você tinha aqueles grandes irrigadores que vão irrigando a plantação, mas você não sabia se estava sendo efetivo, se estava chegando na raiz, se cobria. Agora você tem até ambientes que analisam o formato certo de você irrigar. E às vezes a irrigação ela é por baixo, direto na raiz. Você economiza, às vezes, 60%, 70% de água. Você consegue ter mais eficaz, a sua plantação cresce mais rápido. Então isso é só um exemplo de aplicação baseada em dados, de forma onde você economiza e você potencializa a sua solução e, eventualmente, o seu negócio. Então, hoje, a pessoa... mas eu não sou um analista de dados, eu não conheço tecnologia ou desenvolvimento. Não há problema. Hoje, esses dados têm chegado de forma fácil, intuitiva, para que o humano tome decisões a respeito daquilo. Hoje tem que ter tecnologia, você está falando aí de tecnologia no agro, tem que ter tecnologia do agro até para contar os bois, né? Exatamente. Para contar o gado ali dos animais. Exatamente. Melquisedeque, conversa muito boa, muito
incentivadora, certamente, para quem empreende ou quem quer empreender. A inovação é necessária. Você falou aí de alguém não, no passado, não usar dados ou não usar a inovação, mas o concorrente também dele não usava, porque não tinha. Exato. Hoje o concorrente tem e ele precisa realmente ficar atento à inovação. Olha, muito obrigado por mais uma vez participar aqui conosco desse programa. Eu que agradeço, é uma oportunidade maravilhosa poder contribuir com aqueles que participam. E eu deixaria esse conselho final. Crie a cultura de inovação. Não se preocupe tanto com tecnologia. Se preocupe mais em gerar uma mente inovadora, curiosa, se interesse pelo seu cliente e certamente você vai ter muito sucesso. Um empreendedor, seja ele micro, pequeno ou médio, é alguém que, um bom empreendedor é alguém que é obstinado em servir melhor o seu cliente, que está mais exigente e mais tecnológico. Por isso, foque nele, porque você, por meio disso, pode descobrir grandes surpresas que podem mudar e transformar o seu negócio. Muito bem. Obrigado, Melk. Sempre ao final de cada programa, nós deixamos aqui um texto da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler em Provérbios, capítulo 18, versículo 10, que diz assim: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Torre forte é sempre uma expressão usada na palavra e também, em qualquer nação era construído torres porque era um lugar de segurança, de vigilância. Isso trazia segurança para aqueles que estavam ali. Então, a segurança nossa é o Senhor, a inovação é necessária, como acabamos de ouvir aqui muitos insights, muitas dicas interessantes, mas a nossa segurança está no Senhor. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Deixamos aqui um abraço a todos e até o próximo Empreenda Mais. Continue na nossa programação na TV Manaim.